A você, profissional de enfermagem, profissional de saúde, você é peça fundamental no processo de doação de órgãos, porque a vida, ela precisa continuar e você precisa transformar esse momento de perda e de dor em um momento inesquecível, onde um pedacinho daquela vida vai seguir em outra pessoa em um ato de amor. Bom, eu sou Arlete Dias, sou técnica de enfermagem e trabalho no centro cirúrgico e estou no 7º período da minha graduação em enfermagem. Então, pessoal, eu peço vocês carinhosamente para que se inscrevam no meu canal. Eu tenho trazido aqui conteúdos que vai ser muito útil para o aprendizado de vocês. Então, você que entra aqui no canal para assistir os vídeos, se inscreva no canal e, se gostar, curte os vídeos, compartilhe aí os vídeos com alguém que você acha que vai ser útil também para ela, tá bom? Muito obrigada. Vamos para o conteúdo. Vocês já ouviram falar sobre o tema transplante de órgãos? Ou não? É um momento delicadíssimo. É um momento onde todos os sentimentos eles vêm à tona ao mesmo tempo. Mas qual a atuação do enfermeiro e sua equipe de enfermagem nesse processo? No vídeo de hoje, nós vamos abordar sobre a atuação da enfermagem no processo de doação de órgãos. Bom, o Conselho Federal de Enfermagem, ele publicou uma resolução 710/2022, que revoga a Resolução 611/2019 e normatiza a atuação da equipe de enfermagem no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células. Portanto, nós estamos totalmente envolvidos aí nesse delicado e complexo processo. Existe o enfermeiro clínico, que vai ficar mais atuando na área assistencial, acolhendo a família, o doador enquanto vida, o doador falecido, o possível receptor, orientando a sua equipe, porque essa equipe precisa ser treinada, capacitada para esse momento. E já o enfermeiro coordenador, ele vai coordenar todo o processo, toda a logística, documentação, se for doar, né? Se for doação, o documento, ele precisa ser o documento original do doador, não pode ser cópia. Esse enfermeiro vai ficar também por parte da autorização da família, as assinaturas. A família que autoriza pode ser de 1º até o 3º grau. E se for um responsável, ele precisa ter autorização judicial para estar autorizando aquela doação. Esse enfermeiro, ele busca também informações no Sistema Nacional de Transplante, onde será feita a cirurgia, para onde vai, para qual região. E a mesma equipe que faz a captação do órgão, a retirada do órgão, é a mesma equipe que vai fazer o transplante. Nem sempre essas duas cirurgias, elas acontecem no mesmo hospital, mas precisa ser bem próximo, né? Devido ao tempo de isquemia que aquele órgão pode esperar. O coração, por exemplo, ele pode esperar 4 horas para o transplante. O pulmão, de 4 a 6 horas. O fígado, até 12 horas. O pâncreas, 20 horas. O rim, 36 horas. Já a córnea pode esperar aí até 7 dias para ser feito o transplante. Vamos falar um pouquinho agora sobre doação e transplante de órgão. Segundo o dicionário, transplante significa operação cirúrgica, que consiste na implantação no corpo humano ou de animais de um órgão extraído do outro ser humano ou de um animal. A Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, ela serve como base legal até hoje para a realização de transplantes de órgãos, tecidos. No entanto, ao longo dos anos, isso foi necessário, né, fazer algumas alterações, fazer algumas atualizações na legislação para que pudesse melhorar aí
a qualidade e as seguranças dos transplantes. Existe uma lista nacional de espera, onde é cadastrado o nome do paciente que teve uma perda das funções dos seus órgãos, onde foi comprometido ali algum órgão, e esse paciente, ele é colocado, é feito o cadastro nessa lista, e essa lista é feita por estados, por regiões, cada hospital, ele tem a sua lista. Aqui no Brasil, essa lista ela é única, e de acordo com as necessidades, com as gravidades do receptor, e assim começa aí, forma aí, né, o Sistema Nacional de Transplante em nosso país. Ele foi criado pelo decreto de número 9.175, de 18 de outubro de 2017. Para cada tipo de órgão, é gerada uma lista diferente, como eu já falei. A família, ela pode direcionar para quem vai doar o órgão? Não, ela não pode interferir nesse processo. Doa para o primeiro da lista, né? A primeira pessoa que está ali na lista do sistema. Às vezes as famílias querem saber para quem estão doando aquele órgão ou tecido, mas isso não é feito a divulgação, né? Às vezes acontece casos isolados devido à mídia, à rede social, de um encontro, né, entre doador e receptor, entre o familiar do doador e receptor, mas isso não é comum. E quem pode doar? Doador vivo, qualquer pessoa maior de idade e juridicamente capaz, saudável e que concorde com a doação, desde que não prejudique sua própria saúde, podem ser doadores vivos, parentes até o 4º grau ou cônjuges. Não parentes só com a autorização judicial, exceto para a medula óssea. Os órgãos que podem ser doados pelo doador vivo é um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea, parte dos pulmões. E doador falecido? Pessoas que têm um diagnóstico de morte encefálica ou com morte causada por parada cardiorrespiratória. O doador falecido, ele pode doar rins, coração, pulmão, o pâncreas, fígado, intestino e tecidos como córnea, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, cartilagem, medula óssea, sangue do cordão umbilical, veias e artérias. Em ambos os casos, é necessário a autorização prévia, já que a doação é um ato voluntário e sem fins lucrativos. Entretanto, o doador vivo ou seu representante legal pode, a qualquer momento antes da doação, decidir ou não doar. No caso do transplante de doador falecido, este deve deixar sua vontade expressa à família, a qual deve realizar a autorização, uma vez que no Brasil o desejo após a morte deve ser confirmado pela família. Ao invés de você ir ao cartório e deixar registrado ali que você deseja doar os seus órgãos quando morrer, reúna a família e fale do seu desejo de doar, pois se a família não autorizarem, seu desejo não será cumprido, mesmo firmado em cartório. Você que deseja fazer a doação, precisa fazer esse compromisso ali com a sua família. Eu desejo doar os meus órgãos, então eu desejo que vocês, ao eu morrer, façam isso, porque não vai adiantar só estar afirmado em cartório. A família precisa fazer essa autorização. No Brasil, ainda é proibida a retirada dos órgãos de pessoas não identificadas e a venda dos órgãos é proibida. Como já foi citado, a morte encefálica é uma das condições que permitem a doação de órgãos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa condição. Morte encefálica ocorre quando há perda irreversível e completa das funções encefálicas cerebrais, ou seja, com inevitável parada cardíaca, e assim a morte do indivíduo ela é diagnosticada. Inicialmente, mesmo detectada a morte encefálica, ainda pode haver batimentos cardíacos, mas como a respiração acontece em apenas
com auxílio mecânico, o coração ele vai bater apenas por poucas horas e logo é constatada a morte encefálica. O diagnóstico morte encefálica, ela foi regulamentada, né, segundo a resolução número 2173, de 23 de novembro de 2017, quando ali deu autorização ao Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina, sobre os critérios de morte encefálica. Morte encefálica é muito rígido para constatar, para fechar esse diagnóstico. Não pode haver nenhum erro, porque senão isso vai prejudicar para que a doação seja segura. A legislação define 3 pré-requisitos para a constatação de morte encefálica. O paciente ele deve estar em coma e não responder a nenhum estímulo feito ali nos exames clínicos. Ele não deve ter nenhum reflexo, além de apresentar a apneia, que é a parada respiratória. A constatação de morte encefálica deve ser feita por 2 médicos diferentes com capacitação específica e que não faça parte da equipe que vai fazer a remoção dos órgãos, né? Da equipe que vai participar do transplante. Os critérios para identificar a morte cerebral ou encefálica são rígidos. São necessários 2 exames clínicos com intervalo mínimo de 1 hora e teste de apneia para adultos. Constatou o diagnóstico, o médico vai conversar com a família, que já estava sendo orientada desde quando foi feito o primeiro teste de protocolo de morte encefálica. O médico vai chegar para a família e vai falar assim: depois de ter feitos os testes clínicos e de apneia, fechamos então o diagnóstico de morte encefálica. Esse momento é um momento bem delicado, onde há comoção e o clima de muita tristeza entre os familiares e até mesmo entre a equipe. O dever da enfermagem neste momento é acolher essa família, abraçar e sentir, e tentar sentir a dor profunda que eles estão sentindo. Mas a equipe ela precisa avançar para a abordagem dessa família quanto à doação de órgãos. Então, essa equipe bem preparada e treinada anteriormente, elas vão então conversar com a família, que às vezes está meio perdida sobre o que vai acontecer. E aí um dos membros da equipe, que pode ser um enfermeiro ou um psicólogo, ele vai começar a abordar sobre o assunto de doação de órgão. Às vezes pode ser até o próprio médico que deu o diagnóstico. E aí eles vão falar da oportunidade que eles têm para oferecer a essa família, que é a doação de órgãos. E eles vão falar assim, por exemplo: vocês já pensaram nisso? Na possibilidade de doação de órgãos? Digamos que a família já conversaram entre elas, são bem instruídas e a família decidiu doar o órgão. Nesse momento, é um momento muito importante em que a equipe ela precisa trabalhar de forma transparente e clara. Deve ter sensibilidade e uma extrema visão ao lidar com esse momento de perda de um ente querido da família. Para obter a autorização para a doação, às vezes, qualquer palavra, qualquer frase ou um comportamento mal interpretado pode colocar em risco a doação de órgãos. Não podemos constranger a família. Não podemos falar que estamos sentindo muito da família estar participando desse processo de doação e que estamos ali só para fazer o nosso trabalho, que é o de abordagem. Não podemos falar nada disso, ou algo parecido, antes de fechar o diagnóstico. Por exemplo, falar com a família que, se for morte encefálica mesmo, eles precisam já pensar na possibilidade de doação de órgão, pois a família poderá achar que a equipe está apressando a morte do paciente, tá certo? Então, precisamos ser compreensivos, ter respeito, carinho, ética, ser solidário,
para lidar com a família neste momento. Os profissionais da enfermagem também se deparam com a questão religiosa, que podem também influenciar para a não doação dos órgãos e tecidos. Os israelitas, por exemplo, eles não permitem o transplante de coração, porque para eles o coração representa a vida, e, no entanto, eles permitem que a retirada dos outros órgãos, elas aconteçam imediatamente após a morte, mas o coração, eles não autorizam a retirada. Mas vamos pensar que a família, ela fala assim, não vamos doar, queremos o corpo completo e tal, nós não estamos sentindo bem para fazer essa doação. E agora, o que acontece? Vocês vão desligar os aparelhos dele ou dela? Aí o enfermeiro, ele pode falar, né, um exemplo. Então, como desde tal hora, após os resultados dos testes, exames clínicos, constatou que o senhor fulano de tal, ele está morto, agora nós vamos interromper o suporte que mantém o coração dele batendo. E dessa forma, a gente consegue liberar o corpo dele em algum tempo para que vocês prossigam com os trâmites normais até o sepultamento, tá bom? É falado isso com a família, e esse momento também é um momento muito delicado, onde eles acham que a gente vai ali desligar os respiradores, né? E logo em seguida é que o paciente vai entrar em óbito. Uma ação que posso oferecer para vocês, eu posso falar assim, é a oportunidade de doação. Fazer com que essa perda, neste momento de dor, se transforme em um ato de amor ao próximo. Se não forem doar mesmo, aí a enfermagem prepara o corpo, chama a assistência de funerário, né? E se eles têm o plano, aí eles mesmos seguem com o processo de retirada do corpo ali do hospital. Uma observação que eu vou fazer é que o certidão de óbito é da hora que fechou o diagnóstico. Quando foi feito os exames clínicos ali, os 2 exames, foi feito os testes de apneia e constatou ali a morte, é nesse momento, então, que é feito, colocado no certidão de óbito, o horário da morte do paciente. Beleza? Então é isso, pessoal. Como eu já falei, existe a lista, né, onde os pacientes ficam ali em espera para o transplante. Os pacientes, eles têm direito a ver onde que eles estão na lista, se eles estão aproximando do primeiro lugar. Vão fazer o transplante, eles têm direito à lista, né, de espera. Eles podem solicitar e ver em que situação eles estão ali para ser realizado o transplante. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha trazido aí esclarecimento às dúvidas de muitas pessoas, e qualquer pessoa pode fazer doação. Por mais que você tenha algum probleminha de saúde em um dos órgãos, por exemplo, coração, mas esse coração pode ser doado para que seja retirado ali artérias, veias, válvulas. Então, independente do que você tiver, converse com a sua família que você tem interesse em ser um doador. E busque também em outros documentários, outros vídeos sobre doação de órgãos, porque eu acredito que nós, né, vamos estar ajudando muitas pessoas que estão precisando de um transplante. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!